Maranata Desbravador, bem-vindo ao Lenço Amarelo, podcast do Desbravador. Sempre falando de acampamento, sempre falando de desbravadores, e no tema de hoje vamos falar de um distintivo especial, almejado por crianças, adolescentes, líderes. Esse a gente pode dizer que é o desejado de todas as nações. O tema de hoje é Insígnia de Excelência. Olá, ouvinte de Lenço! Eu me chamo Vinícius e esse é o primeiro episódio do Lenço Amarelo, o podcast do Desbravador. Toda semana falando de algum tema recorrente do Clube de Desbravadores. Os episódios são postados no YouTube e no Anchor, uma ferramenta de podcast. Você pode baixá-lo na Play Store e na App Store para ouvi-lo. Logo mais, estaremos disponíveis em outros apps, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, além de outros. E lembrando, sugestões de outros temas são sempre bem-vindas, então fique ligado em nossas redes sociais. Sem delongas, vamos para o assunto. A insígnia de excelência, como consta nos manuais, representa o elevado padrão de excelência do desbravador dedicado ao clube. Ela é a maneira oficial do Ministério dos Desbravadores reconhecer a excelência daquela criança, de forma oficial, né? Muitos clubes adotam um sistema de Oscar, né? Premiações, ali uma coisa interna que é do próprio clube. Mas a insígnia de excelência é o reconhecimento oficial, através da divisão, que reconhece aquele desbravador dedicado, é excelente, andou a segunda milha, né? E tudo mais. Não só reconhecimento da divisão, gente, é um reconhecimento mundial, já que a insígnia de excelência ela é usada no mundo todo. Então, ali, né, quando você tem a sua insígnia de excelência, você que está ouvindo já ganhou, imagino que é uma alegria imensa, né? E quando você vê outros com insígnia de excelência, você fala, caraca, mano, aquele desbravador é bom. Olha só, se liga, o cara tem uma insígnia de excelência, né? É uma coisa aí almejada por crianças, adolescentes, líderes, todo desbravador sonha com o dia em que vai ganhar a sua insígnia de excelência. Ela é padrão no mundo todo. A insígnia de excelência, ela surgiu na década de 70, né, ali nos anos de 1970, ali pouquinho. Lembrando que nesse período o presidente, o departamental mundial dos desbravadores era um brasileiro, nosso querido Léo Ranzolin, quem sabe onde ele não grava com a gente um podcast. Então, na década de 70, que foi quando surgiu as primeiras insígnias de excelência, elas eram de pano, né? Não igual os bordados de hoje. Você já deve ter visto esses modelos, né, de pano, que é ali uma plaquinha de metal revestida de algum tecido. Esses eram os primeiros modelos, assim como muito material na época. Até hoje, por exemplo, as classes avançadas dos Estados Unidos, elas seguem ali um padrão ali de tecido. Algumas associações também vendem neste padrão ou itens de colecionador, né? E ali, na década de 70, quando surge a insígnia de excelência, ela recebe o nome de Pathfinder's Excellence Award, aí do inglês, e que mais tarde veio para o Brasil e recebeu o nome de Fita de Boa Conduta, que não pegava bem, né, esse nome de Fita de Boa Conduta, foi uma tradução meio errada, e aí com o tempo virou insígnia, na verdade, distintivo de boa conduta. Com o tempo virou distintivo de boa conduta. Os mais velhos, se você tem mais de 23 anos, quando você era desbravador, provavelmente esse era o nome da insígnia de excelência, né? Distintivo de boa conduta. Então, quem aí acima de 23 anos vai se lembrar da insígnia de excelência mais como distintivo de boa conduta. Conheço muitos que até têm dificuldade em falar em insígnia de excelência, porque cresceram chamando ela de distintivo de boa conduta. Bom, os requisitos de como conquistar a insígnia de boa conduta, né, que tinha esse nome na época, antigamente era regida pelo RUD. Você sabe que é o RUD, né, o Regulamento de Uniformes Desbravadores. Isso mesmo. O RUD, no passado, falava quais critérios que tinham que ser seguidos para se conquistar a insígnia de excelência. E olha só as diferenças, vamos aqui uma comparação, galera, desbravador, uma comparação do que era falado antigamente para o que como é feito hoje, né? Antigamente, você recebia insígnia de excelência e para você ficar em definitivo com ela, ou seja, para ela ser sua para sempre, você tinha que conquistá-la por 3 anos. Hoje em dia esse número reduziu para 2 anos. Então você aí conquista um ano, a partir do segundo ano que você conquista, ela é sua. Antigamente esse período era de 3. Afinal de contas, não vale, né, você ter ali só
ser um desbravador bom no clube e não ser um desbravador bom na igreja, não ser um desbravador bom na escola, em casa. Então, hoje em dia se pede também uma declaração dos pais, né? Então, aí algumas comparações, a gente vai falar aí dos critérios de hoje em dia que se pede, os critérios mínimos que se pede para conquistar a insígnia de excelência. Então, antigamente, com o RUD, né, alguns desses critérios, alguns se mantiveram, mas como vocês viram aí, um outro requisito que tinha, por exemplo, também, é que a pessoa só poderia conquistar a insígnia de excelência se ela fosse membro do clube por mais de 2 anos, né? Você tinha que ser ativo no clube por pelo menos 2 anos. Hoje, o desbravador que entra ali em amigo já consegue conquistar sua insígnia de excelência no seu primeiro ano. Antes não, você tinha que ter 2. Hoje, em 1 ano de atividades, você já conquista a sua insígnia de excelência. Essas mudanças aconteceram em 2014, quando no 4º Campuri Sul-Americano, né, aconteceu o Campuri da divisão Sul-Americana, o encontro marcado na eternidade, a divisão aproveitou para lançar um novo manual administrativo, junto, claro, com um novo RUD, que já não é mais novo, porque estamos em 2020, em 2020 já saiu mais um RUD atualizado, mas, né, lançou aí junto com o manual administrativo um novo RUD. E a insígnia de excelência veio aí adaptada. De todas essas diferenças que a gente viu do que era exigido, de como se avaliava, depois de 2014, com o novo manual administrativo, os critérios para conquistar a insígnia de excelência passou a ser regida pelo manual. Então lembra que a gente falou que antigamente era o RUD, o Regulamento de Uniformes Bravadores, que falava sobre insígnia de excelência e o que os bravadores tinham que fazer para conquistar, o que ele tinha que fazer ali para ganhar a sua insígnia. Hoje em dia não é mais o RUD. Hoje em dia, quem fala o que deve ser feito é o manual administrativo. E o manual administrativo, gente, tá aí para todo mundo ler. Você que é diretor, você deve ler o manual administrativo. Você que é conselheiro, pode ler também. Você desbravador, que está ouvindo esse áudio, esse podcast, você desbravador, pode ler o manual administrativo também. Lá vai falar sobre a insígnia de excelência. Hoje em dia, o nosso regulamento de uniformes, o RUD, apenas diz onde a gente deve pôr insígnia e quais padrões devem ser seguidos para quem quer fabricar. As pessoas que fabricam aí materiais de uniforme, de desbravador, vão seguir esses critérios que o RUD traz. E só. Então o RUD só fala onde coloca e como fabrica, mas como se conquista, o que é insígnia de excelência e tudo mais, é o manual administrativo, além da mudança, que a partir de 2014 deixou de ser distintivo de boa conduta e passou a se chamar, como a gente conhece hoje, insígnia de excelência. Antes de falarmos da nova insígnia de excelência, que nem é tão nova assim, né? 2014 já tem um tempo, vamos aqui um breve intervalo. E aí, desbravador, como você está lidando com essa pandemia? Um pouco de ansiedade? Conhece alguém também que sofra com ansiedade, depressão ou até mesmo síndrome de pânico? Então você não pode perder o novo lançamento do Feliz Set Play, o filme Incertezas, onde você vai acompanhar através da personagem Alice um pouco desse drama e vai trazer também um pouquinho o debate aí sobre ansiedade. Conhece alguém também que vive assim? Recomenda para essa pessoa. A partir de 5 de junho, às 19 horas, vai estar disponível no Feliz Set Play. Você pode acessar no site, no canal do YouTube ou no aplicativo. Não perca o novo lançamento, o filme Incertezas. A maneira de se avaliar um desbravador para dar a ele a insígnia de excelência está na página 145 do Manual Administrativo dos Bravadores, onde vai falar desde o propósito, a seleção e também a entrega. Bom, desbravador, o propósito é simples. A diretoria, unidade e principalmente conselheiro devem trabalhar para que a insígnia de excelência seja o alvo para os seus desbravadores. Afinal, seria incrível, no final do ano, um monte de desbravador recebendo insígnia de excelência. E se os desbravador, se todos ali do clube estão recebendo insígnia de excelência, o que isso quer dizer? Que todos concluíram suas classes, todos encheram a faixa de especialidades, concluíram o estudo bíblico, foram excelentes. Então, a insígnia de excelência é um programa essencial no Clube dos Bravadores, que deve fazer parte do seu clube. Diretor, se você ainda não trabalha com insígnia de excelência, comece a trabalhar em insígnia de excelência com seus desbravadores e com sua diretoria também. Esse é o alvo do clube, da diretoria, para todos os desbravadores. E esse alvo envolve um alto padrão de eficiência do desbravador.
O manual também traz a seleção, onde direção executiva, né, o diretor, os associados, o secretário, o tesoureiro do seu clube, ou seja, essa direção executiva, ela vai lá se reunir, faz essa seleção, seguindo alguns critérios. Dentre esses critérios, o manual traz um mínimo, tá? Que a gente vai ver agora os critérios mínimos. Claro que aí o clube pode, né, dar uma aprimorada, né, nesses critérios. Lógico, não tornar impossível a insígnia de excelência, né, líder? Você não vai tornar impossível para os seus desbravadores conquistar, mas você pode ali, por exemplo, se o clube se chama, sei lá, Felinos do Alto, né? E aí a tradição do clube é todo mundo deve fazer a especialidade de felinos. E você não faz a especialidade de felinos, né? Logo o diretor pode colocar aí como um critério, né? Mas o manual administrativo traz alguns critérios mínimos para a seleção dos desbravadores. Que os clubes, as direções devem seguir esses critérios. Que é o seguinte, galera. Ser membro ativo do clube por 1 ano ou mais, né? Então, você chega ali no final do ano, você, diretor, vai avaliar o seu desbravador, né? Esse desbravador tem que ter 1 ano de atividade, né? Então ele tem que estar desde a abertura até o final do ano, ali completando o que diríamos ser 1 ano letivo. Ser exemplo, o desbravador precisa ser exemplo, ter uniforme impecável, ser muito pontual nas reuniões, estar ativamente envolvido em sua unidade. Então o desbravador precisa ser exemplo. Crer e viver os ideais dos desbravadores. Lembra que a gente até comparou essa frase com a antiga frase do Rude, que era defender os ideais com sagrada honra? Também seria muito bacana. Então aí o desbravador precisa crer e viver os ideais dos desbravadores. Além disso, o desbravador precisa ser voluntário, aceitar voluntariamente as responsabilidades que lhe são designadas, né? Tem desbravador que é reclamão, né? Que você chega lá e passa uma tarefa, o desbravador já se contorce todo que nem barata. Ai, ai, tem que fazer, ai, ai. Eu odeio a minha vida, eu odeio minha família. O desbravador ele tem que aceitar voluntariamente, ali de bom grado, a tarefa designada. Fulano, vai lá e faz isso aqui, né? Lógico, tarefas ali condizentes com o clube dos desbravadores, mas o desbravador que está sempre a posto. O que você precisa, o desbravador tá ali preparado. E desbravador, se você acha que você se enquadra no primeiro grupo, que tá sempre reclamando quando o diretor pede pra você fazer alguma coisa, quando o conselheiro pede pra você ir ali fazer um negócio, bora mudar, galera. Vamos conquistar essa insígnia de excelência aí, rapaziada. Ter bom relacionamento com todos, incluindo a unidade. A gente falou disso também. A unidade, ela é a parte, assim, central do clube, né? É o coração do clube. E você precisa ter um bom relacionamento com todo mundo, né? Com todo o clube. Você precisa ser amigo de todos. E principalmente na unidade. Independente de você ser capitão ou não, de você ter alguma função, né? Um cargo específico na unidade, é bom você ter um relacionamento bom com todo mundo. Inclusive, esse é o próximo critério. Relacionar-se com todos de uma forma cristã positiva. Isso vai além de clube, isso vai na igreja, isso vai na escola. Lógico, somos seres humanos, né? De vez em quando a gente dá uma surtada aqui e ali, mas devemos procurar nos relacionar com todos de uma forma cristã positiva. E direto a gente está aprendendo aí qual o caráter de cristão, né? Como o cristão deve se comportar. Tem nada a ver com aqueles padrões e ser chatão, né? O pessoal acha que ser cristão é chato, que ser desbravador é sério. Não, é muito feliz. E existe uma forma cristã de você se relacionar bem com as pessoas. Ser um bom aluno e ter boas notas na escola. Esse também é um critério. Você tem que ser um bom aluno e ter boas notas na escola. Direção executiva, na hora de fazer a seleção, pode de repente aí definir uma média, né? Para seus desbravadores. Lógico, tem que ser avaliado isso de região para região, né? Brasil é um país muito grande, então isso tem que ser avaliado e também levando em conta que alguns desbravadores estudam em escola particular, que geralmente se exige uma média escolar mais alta, e outros da escola pública. Então é interessante ali a direção executiva nesse quesito de ser um bom aluno e ter boas notas na escola, de repente tirar uma média aí que o desbravador tem que ter, né, com as suas notas. Concluir naquele ano, né, que ele está fazendo, as classes regular e avançada, correspondente à sua idade, fazer todas as especialidades pedidas em classe. Então, o desbravador ele precisa cumprir a sua classe, regular e avançada. Correspondente à sua idade, né, aquela classe que ele está fazendo. Se ele tem idade pesquisador, ele está fazendo a classe pesquisador. Se ele está fazendo pioneiro, classe pioneiro, né?
Enfim, ele precisa conquistar no ano em curso. E por fim, ter uma declaração dos pais com os seguintes itens: obediência, prestatividade e participação. Esses são, né, esse critério aí veio para somar. Como a gente falou anteriormente, o desbravador tem que ser bom não só no clube, mas na igreja, na escola e em casa também. Então uma declaração dos pais é essencial. Uma vez que o seu diretor fez a seleção, que você, diretor, fez a seleção aí dos que podem concorrer aí, né, à entrega da insígnia de excelência, é interessante você verificar com os pais, né, o comportamento deles, a declaração com os pais, né. Ah, tem bom relacionamento no clube, na igreja, conquistou regular avançada, tem boas notas, vamos ver como ele é em casa. E ali, né, com os pais, você faz essa declaração, você pede essa declaração. Esses critérios, gente, é o mínimo que né, deve ser avaliado para o desbravador conquistar a insígnia de excelência. Não tendo qualquer um desses requisitos, isso já impossibilita a entrega da insígnia de excelência. Então, desbravador, se você ainda está na idade juvenil, adolescente, se liga nesses critérios para você conseguir conquistar a sua insígnia. Lembrando que esses são os mínimos. A direção pode levar em conta outros fatores, mas esses já bastam, tá? Não adianta ficar inventando também muita coisa, muita moda. Esses critérios, esses requisitos foram preparados por líderes, né, por pessoas que buscaram com certeza a inspiração de Deus para preparar ali um material, um conteúdo bacana. Então esses requisitos ali já atendem à necessidade do clube. E por fim a entrega. A entrega é um dia especial, né? Todo mundo se lembra de quando recebeu sua insígnia de excelência. Afinal, é uma data marcante. Ela tem que ser mesmo muito especial. Ela só pode acontecer uma vez ao ano, tá? Então, não adianta, por exemplo, é normal fazer 2 investiduras, né? Uma investidura ali no meio do ano para classe regulares e outra para avançada. Com insígnia de excelência, você não faz 2 entregas, uma em junho, outra em novembro, para quem foi bom no primeiro semestre, para quem bom foi no segundo. Não, é uma vez no ano que ela precisa acontecer. O indicado é que seja feita ou no Dia Mundial dos Desbravadores, né, em setembro, ou melhor, na investidura de final do ano, ali no encerramento das atividades, né, que a gente tem, geralmente acontece ali final de novembro, dezembro, antes do Natal. Os clubes estão fazendo os encerramentos. Os bravadores que forem aprovados vão receber a insígnia, só que eles não recebem elas para sempre, tá? A insígnia, ela pertence ao clube. Os bravadores que conquistarem a insígnia de excelência vão usar ela por um período de 1 ano em seu uniforme de gala, né, guri? Lembrando, insígnia de excelência é usada somente no uniforme de gala. Não é pra pôr na faixa, no colete, na camiseta da escola. Você deve usar ela somente no seu uniforme de gala. Como diz o nosso querido Rude, nosso manual definitivo. Nesse período de 1 ano, né, o desbravador vai receber. Então, imagina aí você, desbravador, você recebe a sua insígnia de excelência, né, no encerramento das atividades, em dezembro. E aí você vai poder usar ali no período de 1 ano, né? Então você recebeu dezembro do ano passado, você vai usar durante todo o ano a insígnia de excelência. E aí quando estiver perto do encerramento de novo, encerramento em dezembro de novo, ali em novembro, outubro, você devolve a sua insígnia de excelência para a direção do clube, porque eles vão sentar novamente para avaliar se tem gente que merece ganhar insígnia de excelência naquele ano e avaliar os que ganharam no ano passado. Ele vai avaliar você que ganhou no ano passado, se você continuou com alto padrão elevado. Repito, hein? Elevado. Se você manteve um padrão no clube, na vida pessoal, devocional, escolar, enfim. E aí, se aprovado, você recebe novamente a insígnia. Né? Você não recebe 2 insígnias. Você recebe ela uma vez, usa 1 ano, devolve. E se você for merecedor, se você fez tudo bonito, recebe ela de volta pela segunda vez. E aí, como aquele foi o seu segundo ano, dessa vez, como você foi incrível, ela é definitivamente sua. Lembra lá dos critérios que a gente comparou? Que agora ela é definitivamente do desbravador, depois dele conquistá-la por 2 anos. Incrível, né? Então você conquista aí, sei lá, amigo e companheiro, você vai passar o resto dos anos como desbravador com a sua insígnia de excelência. A gente viu que antigamente, quando ele era boa conduta, era um pedido de 3 anos. E hoje em dia é só 2. Só que os membros da diretoria não ganhavam, como a gente viu antes, né? Muitos clubes tinham o costume de fazer o quê? Dar a insígnia para o desbravador na classe de guia, porque aí, quando ele passasse para a diretoria, a insígnia já era dele. E hoje, os bravadores da classe de guia que recebem essa insígnia também ficam com ela definitivamente.
né? Se você recebe a sua insígnia de excelência em guia, ela é sua. Mas os membros da diretoria que nunca ganharam ou que já entraram conselheiros com idade de diretoria, tipo mais de 16 anos, eles não podiam fazer. Mas hoje eles podem. Eles podem conquistar a insígnia de excelência. Só que eles têm que seguir o mesmo padrão de excelência no clube. Tem que atender todos aqueles requisitos. Então, ter um bom caráter cristão, fazer as suas classes. Ah, mas eu já terminei minhas classes. Vamos fazer classe de líder. Entendeu? Já sou líder, vamos fazer master. Já sou master, faz o master avançado. Já sou master avançado. Se você é master avançado, provavelmente você vai ter insígnia de excelência, né? Mas enfim, ele deve manter todos os mesmos requisitos do desbravador, mas tem o requisito principal da diretoria, que deve ter pelo menos 5 anos de diretoria servindo o clube. Ele tem que ser membro da diretoria há pelo menos 5 anos, né? Então esse aí é o critério, o requisito para um membro da diretoria ganhar. E aí, galera, só lembrando que a gente comenta aqui, né, que a insígnia de excelência acaba se tornando sua em caráter definitivo, ou seja, para sempre, mas é para sempre enquanto você viver e seguir os ideais dos desbravadores, né? Você não vai ser submetido à avaliação, né, depois de conquistá-la por 2 anos, ou na classe de guia, ou você sendo da diretoria, mas você vai, enquanto você for desbravador, você precisa viver esses ideais. E aí, como a gente faz em todos os nossos juramentos, em investiduras, admissões de lenço, se porventura, um dia, você desbravador, você líder, quebrar um desses critérios, você deixar de seguir os ideais nobres do clube desbravadores, você fazer alguma coisa errada, você tem por obrigação e honra, o mais importante, honra, devolver a insígnia de excelência. Tá? Então a gente fala que ela é definitivamente sua porque você não vai ser mais avaliado. Mas, se você deixar de viver os ideais do desbravador, deixar de defendê-los com sagrada honra, passar a fazer coisas erradas, você tem por obrigação e honra devolver ao clube que te deu a insígnia. Tá? Se você um dia sair do clube, devolva também os materiais, mas isso é tema para outro podcast. Bom, desbravador, e aí, gostou de saber um pouco mais sobre a insígnia de excelência? Esse ano, você está fazendo o necessário para que mesmo nessa pandemia você possa conquistar a sua insígnia de excelência esse ano? Eu torço para que sim, galera. Esse foi o Lenço Amarelo de hoje, turma. Espero que vocês tenham aproveitado. Se possível, divulga esse episódio aí para que mais bravadores também ouçam sobre insígnia de excelência, combinado? Ah, e não esqueçam, sigam os ideais dos bravadores. E nos vemos na próxima, pessoal. Caso você tenha ouvido esse podcast pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E ativa também o sino aí para você acompanhar quando o nosso podcast lançar novos episódios. Caso você tenha ouvido pelo Anchor, não esqueça de compartilhar com os seus colegas desbravadores também. Siga a gente nas nossas redes sociais, estão tudo aí na descrição, Instagram, Anchor, canal no YouTube e também a nossa página no Facebook, Lenço Amarelo Podcast. Nos vemos na próxima, desbravador. Maranata!